Olá, sou o professor Geraldo Ribeiro. Vamos iniciar nossas atividades. Aula 7. Polígono, traçados e construções. Desenhando quadriláteros. Polígono, quadrilátero. Quadrilátero é um polígono formado por 4 lados, 4 ângulos, 4 vértices e 2 diagonais. Vejamos os exemplos a seguir. O quadrado é um quadrilátero formado por 4 lados iguais, 4 ângulos retos, 4 vértices e 2 diagonais iguais e perpendiculares. O losango é um quadrilátero formado por 4 lados iguais, 4 ângulos opostos iguais, 4 vértices e 2 diagonais diferentes e perpendiculares. Veja os dois exemplos a seguir. Quadrado e losango. Seguindo, vamos ver agora o retângulo e o paralelogramo. Retângulo é um quadrilátero formado por 4 lados iguais 2 a 2, 4 ângulos retos, 4 vértices e 2 diagonais iguais. Paralelogramo. Paralelogramo é um quadrilátero formado por 4 lados iguais 2 a 2, 4 ângulos opostos iguais, 4 vértices e 2 diagonais diferentes. Veja os exemplos a seguir. Retângulo e paralelogramo, ok? Polígono, quadrilátero. Quadrilátero é um polígono formado por 4 lados, 4 ângulos, 4 vértices e 2 diagonais. Estou sempre repetindo as definições do quadrilátero, de algumas figuras constantes, para evitar o esquecimento, ok? Então, elementos de um quadrilátero. Ângulo, que é a abertura em graus entre os lados divergentes de um polígono. Vértice, que é o ponto de encontro dos lados de um polígono. Lado é o segmento de reta que formam o polígono. Diagonal é um segmento de reta que vai de um vértice interno oposto a outro de um polígono. Observe aí um quadrilátero. Ângulo, que é o encontro dos lados internamente. Existe também ângulos externos. Vértices, que é o encontro dos lados, o ponto A. Lado, que é o segmento de reta que forma a figura. E diagonal, que é esse segmento de reta interno dentro do quadrilátero, que vai de um vértice a outro internamente. Ok? Polígono, quadrilátero. Construções. Desenhar um quadrado e um losango, dados seus lados AB 4,5 cm, ângulo em B igual a 90 graus, e para o traçado do losango, ângulo em A 60 graus. Vejamos a seguir passo a passo. Ou seja, ele colocou dois segmentos de retas AB. O primeiro nós vamos traçar um quadrado e no segundo nós vamos traçar um losango. Primeiro passo para a construção do quadrado. Levantar uma reta perpendicular na extremidade do segmento AB no ponto B. Abertura qualquer, eu tracei um arco. Com a mesma medida, centro no ponto 1, corta esse arco no ponto 2. Com a mesma medida, centro no ponto 2, acho o ponto 3. Agora é baixar o ponto 4, que é o ponto intermediário entre esse arco 2 e 3, para me dar a direção para levantar minha reta perpendicular. Observe aí, achei o ponto 4, centrando no ponto 3. Agora eu vou centrar no ponto 2 e vou cortar no ponto 4. Está em minha reta perpendicular. Assunto já visto em retas perpendiculares, aula 2. Bom, agora eu vou formar o segundo lado do quadrado, abertura do compasso, do ponto B ao ponto A, e traço um arco para cima e determino o ponto C. Então já tenho dois lados, AB e BC. Bom, para eu fechar mais dois lados restantes, eu vou ter que achar o ponto D. Então, a abertura do compasso BA, centro o compasso no ponto C e traço um arco direcionado para baixo, lado esquerdo.
certo? Agora eu pego a mesma medida de AB, centro o compasso no ponto A e corto esse arco no ponto D. Observe aí. Então já tenho os 4 pontos, AB, BC, C. Vou ligar o ponto C ao D e vou ligar o ponto D ao A. Está aí o meu quadrado traçado. Primeira questão. Segunda questão, vou traçar um losango. Ou seja, ele quer que você, no segmento de reta ao lado, você trace um ângulo de 60 graus sem o transferidor. Então, compasso no ponto A, abertura qualquer, achei o ponto 1. Centro o compasso no ponto 1 com a mesma medida, acho o ponto 2. Quando eu ligar o ponto A ao ponto 2, eu tenho aí um ângulo de 60 graus. Isso já foi assunto visto também em ângulos notáveis, aula 4. Bom, o losango também tem 4 lados de medidas iguais, conforme determinação anteriormente. Bom, vou centrar o compasso no ponto A, abertura AB, e vou traçar um arco cortando essa semi-reta no ponto C. Observe, eu tenho um AB e tenho um AC. Para eu fechar esse losango, eu vou ter que achar o ponto D. Então, abertura AB, centro o compasso no ponto C e traço um arco para baixo. Ok? Lado direito para baixo. Pega essa mesma medida de AB, centro o compasso no ponto B e corta esse arco no ponto D. Agora eu vou ligar o ponto C ao D e vou ligar o ponto D ao B. Está aí o meu losango traçado, ok? Então, polígonos regular, que é o quadrado, e o irregular, que é o losango, por ter ângulos diferentes, certo? Quadrilátero, extensão. O que é que ele quer dizer com isso? Vamos traçar mais 3 losangos. Um com 60 graus na extremidade do segmento AB no ponto A, outro com 30 graus na extremidade do segmento EF no ponto E, e outro de 120 graus na extremidade do segmento IJ. Observe a questão, desenhar 3 losangos em graus distintos, ou seja, em graus diferentes, dados seus lados AB, EF e IJ igual a 4,5 centímetros. Ângulo em A, primeiro exemplo, 60 graus. Ângulo em I, que é o último, 120 graus. E ângulo em E, 30 graus. Então, como fazer? Bom, primeiro exemplo, centro o compasso na extremidade do segmento AB no ponto A, um arco qualquer, achei o ponto 1. Com a mesma medida, centro o compasso no ponto 1 e corta esse arco no ponto 2. Pronto, está aí um ângulo de 60 graus, já visto anteriormente em ângulos notáveis, aula 4. O losango tem 4 lados de medidas iguais. Compasso no ponto A, abertura AB, traço um arco para cima, achei o ponto C. Mesma medida do compasso AB, centro o compasso no ponto C, traço um arco para baixo, lado direito lá em cima. Pego ainda a mesma medida de AB, centro o compasso no ponto B e corto esse arco no ponto D. Estou um pouco mais rápido porque essa questão já foi repetida. Quando eu ligar o ponto C ao ponto D e D ao ponto B, eu tenho meu losango com ângulo de 60 graus na extremidade do segmento AB, traçado, ok? Bom, a segunda questão, ele quer que você trace um losango onde, no segmento de EF, na extremidade do ponto E, você determine 30 graus. Bom, para eu determinar 30 graus na extremidade do segmento EF, primeiro eu tenho que determinar 60 graus. Como achar 60 graus? Já vimos várias vezes, vamos repetir. Compasso no ponto E, traço um arco, acho o ponto 1. Mesma medida desse compasso, essa abertura do compasso, centro no ponto 1 e corto esse arco no ponto 2. Pronto. Quando eu ligar o ponto E ao ponto 2, eu tenho um ângulo de 60 graus. Só que eu tenho que determinar aí 30 graus, ou seja, eu vou dividir esse ângulo ao meio. Vou traçar uma figura também já conhecida. Então, vou centrar o compasso no ponto 2, abertura passando do meio entre o ponto 2 e o ponto 1, certo? E do ponto 1 volto com a mesma medida e corto, acho o ponto 3. Quando eu ligar o ponto E ao ponto 3, eu tenho aí um ângulo de 30 graus, ou seja, a metade de 60. Isso também já foi assunto visto em bissetriz, aula 4. Como eu repeti sempre, o losango tem 4 lados iguais. Abertura EF, traço um arco para cima, cortando essa semi-reta no ponto C.
aliás, no ponto G. Pronto, eu tenho agora EFG. Pronto, agora eu vou pegar a mesma medida de EF, centro o compasso no ponto G, à direita traço um arco para baixo. Pegar a mesma medida de EF, centro o compasso no ponto F e corto esse arco no ponto H. Quando eu ligar o ponto G ao H e H ao F, eu tenho aí um losango, onde na abertura do segmento EF eu determinei 30 graus. Segunda questão. A terceira questão, ele quer que você determine na extremidade do segmento IJ 120 graus no ponto I. Como fazer? Bom, se para fazer 60 você traçou um arco e cortou uma vez só, se para fazer 30 você traçou um arco, cortou no ponto 2 e dividiu a metade, achou 30, para 120 graus, eu vou dobrar esse arco da primeira questão. Então, abertura qualquer, traço um arco, ponto 1. Centro o compasso nesse ponto 1, com essa mesma abertura, corto nesse arco, ponto 2. Com a mesma medida ainda, centro o compasso no ponto 2 e corto no ponto 3. Quando eu ligar o ponto I ao ponto 3, eu tenho aí um ângulo de 120 graus. Só que eu vou traçar o meu losango, 4 lados iguais. Então, os 4 lados têm que ter a medida IJ. Como fazer? Centro o compasso no ponto I, abertura IJ e traço um arco, cortando essa semi-reta no ponto K. Então, já tem um ponto IJ e K. Agora, eu vou centrar o compasso no ponto J com a mesma medida de JI e vou cortar esse arco no ponto L. Pronto. Quando eu ligar o ponto KL e LJ, eu tenho aí um losango com 120 graus na extremidade do segmento IJ. Ok? Todos três são polígonos irregulares que têm ângulos diferentes. Certo? Polígono quadrilátero. Construções. Desenhar um retângulo e um paralelogramo dados seus lados AB 7 cm, ângulo em B 90 graus, lado BC 3,5 cm. Para o polígono seguinte, ângulo em A 60 graus, lado AC 3,5 cm. Vejamos passo a passo, ou seja, no primeiro segmento de reta AB, eu vou traçar um retângulo. No segundo segmento de reta AB, eu vou traçar um paralelogramo. Para o primeiro, eu vou levantar uma reta perpendicular na extremidade do segmento AB no ponto B. Vou traçar um pouco mais rápido, porque já foi assunto visto anteriormente. Ponta seca no ponto B, traço um arco, ponto 1, 2, 3, 4, levantei minha reta perpendicular, ok? Retas perpendiculares, aula 2. Nessa reta perpendicular, eu vou marcar 3,5 centímetros, ou seja, BC. Marquei lá 3,5 centímetros e achei a letra C. Eu já tenho um lado AB e tenho um lado BC. Falta achar mais dois lados. Como fazer? Bom, vou centrar o compasso no ponto B, abertura BA, leva essa abertura lá para cima, centro o compasso no ponto C e traço um arco para baixo. Ok? Agora eu vou pegar essa medida de BC, centro no ponto A, com essa medida de BC e corto esse arco no ponto D. Pronto. Quando eu ligar o meu ponto C ao meu ponto D e D ao ponto A, eu tenho aí um retângulo, quadrilátero retângulo. Ele tem dois lados iguais, os dois lados, o lado superior e o inferior igual, e dois lados laterais iguais. Então a definição dele, vista anteriormente, é um quadrilátero formado por quatro lados iguais, 2 a 2, ou seja, o lado inferior é igual ao lado superior e o lado posterior é igual ao lado que está de frente. Ok? Bom, vamos traçar agora o paralelogramo. Como fazer? Ele quer que você determine no ângulo A 60 graus. Então eu vou traçar também um pouco mais rápido, que já foi assunto visto. Então, ponta seca no ponto A, traço um ângulo de 60 graus. Aí, abertura qualquer, achei o ponto 1. Com a mesma medida, centro esse compasso no ponto 1 e corto esse arco no ponto 2. Quando eu ligar o ponto A ao ponto 2, eu tenho aí um ângulo de 60 graus. Ângulos notáveis, aula 4. Eu vou repetir sempre as aulas passadas, porque facilita o entendimento. Então, o aluno que tiver esquecido, ele vai lá na aula 4 e dá uma olhadinha como traçar ângulos notáveis e vai relembrar desse assunto, certo? Bom, nessa semi-reta aí,
que eu levantei no ponto A, eu vou medir 3,5 centímetros também. Então, eu achei o ponto C. Eu já tenho dois lados, AB e AC. Bom, agora eu vou achar mais dois restantes. Abertura do compasso AB, centro o compasso no ponto C e traço do lado direito lá em cima um arco para baixo. Pronto. Agora eu vou pegar a abertura do compasso AC, centro o compasso no ponto B e corto esse arco no ponto D. Pronto. Quando eu ligar o ponto C ao ponto D e ligar o ponto D ao ponto B, eu tenho aí o meu paralelogramo traçado. Ele é um polígono também irregular, porque tem quatro lados iguais, 2 a 2, ou seja, o lado inferior é igual ao lado superior. E os dois lados laterais também são iguais de mesma medida, porém, ângulos diferentes. Então, são traçados dito como polígonos irregulares, ok? Bom, polígono quadrilátero. Agora é a vez dos trapézios. Trapézio também é um quadrilátero formado por bases paralelas entre si. Base menor, B minúsculo, e base maior, B maiúsculo. Ele está subdividido em trapézio retângulo, quando possui dois ângulos retos e bases paralelas. Trapézio isósceles, quando possui dois lados iguais, laterais e simétricos e bases paralelas. E o trapézio escaleno, quando possui todos os seus lados desiguais e bases paralelas. Vejamos essas referências em um exemplo abaixo. Veja aí, um trapézio, base menor fica na parte de cima, B minúsculo, e base maior está representada no segmento de reta AB, na parte inferior, certo? Observem ângulo do trapézio, vértice, lado e diagonal. Tudo que tem no quadrilátero também tem no trapézio, que também é um quadrilátero, ok? Polígono quadrilátero. Trapézio é um quadrilátero que tem sempre as bases paralelas. Vejamos agora os nomes de cada um com suas representações gráficas ao lado. Uns desenhozinhos simbolizando cada um desses polígonos, certo? O retângulo tem um desenhozinho do lado, os isósceles também e o escaleno também. Então vamos traçar cada trapézio desse passo a passo. O primeiro trapézio é o retângulo. Como fazer? Veja a questão a seguir. Desenhar um trapézio retângulo, dado sua base maior AB 7,0 cm, ângulo em A 90 graus, lado AC 3,5 cm, sua base menor CD 4,5 cm. Então ele já deu aí o segmento de reta AB medindo 7 cm. Isso é a base maior do nosso trapézio retângulo. O trapézio retângulo ele tem um lado perpendicular. Então ele colocou lá, ângulo em A 90 graus. Então eu vou levantar uma reta perpendicular na extremidade do segmento AB, um pouco mais rápido, que já foi assunto vistos em aulas anteriores. Então centro o compasso no ponto A, abertura qualquer, traço o ponto 1, 2, 3, ponto intermediário, ponto 4 e levanto minha reta perpendicular. Assunto visto em retas perpendiculares, aula 2. Sobre essa reta perpendicular, eu traço o lado AC medindo 3,5 cm. Então marco aí a partir do ponto A 3,5 cm, acho o lado C. Bom, agora eu vou traçar a minha base menor paralelo à base maior. Então, saindo do ponto C, eu traço a base menor do trapézio paralela ao segmento AB dado, ok? Bom, tá aí minha reta paralela ao segmento AB dado. Sobre essa reta paralela superior, que é a base menor, eu determino 4,5 cm. Eu marco a partir do ponto C 4,5 cm e marco aí a letra D. Ponto, já tenho uma base maior, já tenho o lado perpendicular, já tenho uma base menor. Vou ligar o ponto D ao ponto B, está aí o meu trapézio retângulo traçado. Trapézio com dois ângulos retos e bases paralelas, ok? Polígono quadrilátero. Trapézio é um quadrilátero que tem as bases paralelas. Pode ser retângulo, isósceles, escaleno. Estou sempre repetindo para a gente não esquecer, ok?
Então vamos traçar agora o segundo trapézio, que é o trapézio isósceles. Observe, desenhar um trapézio isósceles, dados sua base maior, AB 7 cm, ângulo em A 60 graus, AC 3,5 cm e base menor igual a 3,5 cm. Como fazer? Então ele botou ângulo em A 60 graus. Então na extremidade do segmento AB, eu determino 60 graus no ponto A. Então ponta seca no ponto A, traço um arco, achei o ponto 1, com a mesma medida corto esse arco no ponto 2. Então eu determinei um ângulo de 60 graus, assunto já visto em ângulos notáveis. Então estou sempre repetindo as aulas passadas, porque o aluno pode recorrer a esses conteúdos passados para relembrar lentamente cada assunto desse, ok? Pronto. Sobre essa semirreta saindo do ponto A, eu vou determinar o lado AC medindo 3,5 cm. Então eu marco aí, a partir do ponto A 3,5 cm e marco o ponto C. Então eu já tenho um lado AB que foi dado, já tenho um lado AC que foi determinado quando eu determinei 60 graus, certo? Bom, agora eu vou traçar a base menor paralelo à base maior. Então, vou traçar uma reta paralela, saindo do ponto C, paralela ao segmento AB, que é a base maior, ok? Observe. Aí, tracei uma reta paralela ao segmento AB dado. Sobre essa reta paralela, que está saindo do ponto C, eu marco 3,5 cm. Determinei o ponto D. Então agora eu vou ligar o ponto D ao ponto B. Está aí o meu trapézio isósceles traçado. Os dois lados simétricos são iguais e suas bases são paralelas sempre, ok? Bom, polígono quadrilátero. Trapézio é um quadrilátero que tem as bases paralelas, estou repetindo sempre. Pode ser retângulo, isósceles, escaleno. Dessa vez nós vamos traçar o trapézio escaleno. Como fazer? Observe a questão a seguir. Desenhar um trapézio escaleno, dados sua base maior, AB 7 cm, ângulo em A 60 graus, AC 4 cm, sua base menor, CD 4 cm. Bom, então ele falou lá, deu o segmento de reta B, ângulo em A 60 graus. Então, ponta seca no ponto A, determina os 60 graus na extremidade do segmento AB no ponto A. Está aí o meu ângulo de 60 graus traçado. Sobre essa semirreta, eu marco AC medindo 4 centímetros. Então, determinei o ponto AC, 4 centímetros. Já tem um lado AB e tem um lado AC, medindo 4 centímetros. Agora, eu vou traçar a base menor, que é paralelo à base maior, o segmento de reta B. Eu traço uma reta paralela, saindo do ponto C, passando pelo ponto C, lá de cima, paralelo ao segmento AB, ok? Pronto. Então eu tracei aí minha reta paralela ao segmento AB, saindo do ponto C. Sobre essa reta paralela que eu determinei agora, eu vou marcar 4 centímetros e vou achar o ponto D. Observe. Pronto. Então já tenho agora o ponto AB, que é a base maior que foi dado. Tem um lado AC, que eu determinei quando fiz 60 graus. Tracei a reta paralela e determinei o lado CD, medindo 4 centímetros. Agora eu vou ligar o ponto D ao ponto B. Pronto. Fechei aí o meu trapézio escaleno. Observe que tem lados diferentes, medidas diferentes, graus diferentes e as bases sempre paralelas, ok? Eu coloquei um X com interrogação porque ali não importa quantos graus tem, contanto que ele seja diferente dos 60 graus, ok? Vejamos agora polígonos, aplicações. Observe duas estruturas, o pombal, com alguns polígonos, e a fachada dessa construção civil, também mostrando alguns polígonos que nós já estudamos anteriormente, certo? Polígono, aplicações. Observe agora o exemplo de uma trave de futebol, onde aparecem os 4 ângulos retos, diagonais, ângulos internos, vértices. Essa figura representa exatamente o nosso retângulo estudado anteriormente, ok? Espero que tenha gostado de minha aula. Conto com você na próxima
E obrigado pela atenção. Até lá!